Boa tarde, minha gente. Satisfação aqui a presença de vocês que vieram nesse momento aqui na palestra que eu vou fazer sobre os instrumentos musicais. Meu nome é Marcelo Capozzi, nasci em São Paulo, sou residente aqui em Ribeirão Preto desde os 5 anos de idade. E contando brevemente uma história aqui de construtor de instrumentos musicais, em Ribeirão era comum oficinas. Era comum as casas terem algum tipo de oficina. Não? Meu pai fazia muito galinheiro, mexia muito com madeira de forma geral, e eu acompanhei o início do skate no país que eu fazia meus shapes, minhas pranchas. Então foi ali que eu lidei muito com a madeira. Não? Então hoje a gente vai tratar dessa questão dos instrumentos, e principalmente os instrumentos de madeira. Eu só vou falar um que não é feito de madeira, mas é da família das madeiras. Não? Então a gente está usando aqui o título da palestra, que é Organologia, Origem e Desdobramento dos Instrumentos Musicais. A organologia ela é tratada como uma ciência que é uma apêndice derivada da musicologia. A musicologia ela se divide entre musicologia e etnomusicologia. A musicologia vai estudar a música europeia, vista como supremacia europeia, e a etnomusicologia seria toda a música popular, desde a música popular em si, até música de esquimó, música russa, música de lugares longínquos, né? Já que o ser humano faz música em qualquer situação. Então a gente pode dizer que a musicologia, a organologia é um ramo da musicologia. Agora a própria organologia, ela se divide em muitas facetas, em muitas disciplinas. Né? Para você estudar os instrumentos musicais, é necessário estudar o material que são construídos, é necessário a forma com que são construídos, a função social em que são aplicados os instrumentos, se os instrumentos são antigos e foram extintos, não são mais usados. Aí tem uma área muito importante que a gente vai usar aqui, uma das áreas que eu mais gostei da palestra, que é a iconografia. São as pinturas e desenhos do passado, que ela também se ramifica, sabe? Cada disciplina dessa que você tem que estudar, ela se ramifica num monte de disciplinas. A acústica também faz parte Desculpa, Amanda. Também faz parte do estudo dos instrumentos musicais. Só a acústica se divide num monte de disciplinas, uma série delas, né? Então, repertório também faz parte da organologia, né? Tudo isso compõe o estudo dos instrumentos musicais. No tocante aqui à nossa projeção, eu quero, agora que seja colocado aqui, por favor, para nós a pintura do Debré aqui, do Arco de Caça, essa bela pintura aqui que ele fez em 1834. O Debré era o retratista do Brasil Império. Quando o Dom João VI veio para cá, né, Rio de Janeiro foi capital de Portugal, porque Napoleão estava entrando lá, na verdade, ele saiu de lá correndo, né? Estava entrando, Napoleão queria ser imperador do mundo, então vieram para cá, a capital, e o Debré era o retratista. Então eu estou aqui vendo essa bela pintura aqui só para a gente pensar no arco de caça. Como o arco de caça foi o ponto de partida para os instrumentos de corda. Primeiro o arco de caça, depois o arco de caça usado como instrumento musical e posteriormente ele acoplado ou de alguma forma utilizado com vários tipos de utensílios. Né? Importante também mencionar que na organologia, dois estudiosos, o mais importante dele é o Erich Hornbostel. Ele foi um cara que, ele mais outros, foram os que organizaram os instrumentos nas sessões e na devida terminologia de cada instrumento. Então o que eles fizeram? Aerofone, instrumento de sopro, de metal, ou de palheta, ou de madeira. Membranofones, instrumentos de pele, afinados ou não, né? Já que a gente tem o tímpano da orquestra, que é um instrumento afinado, né?
tubadoras também. Também colocou os cordofones, como cordofone de corda friccionada, como violino, de corda dedilhada, como a viola, violão, bandolim, etc. Também cordofones de tecla, idiofones, que seriam instrumentos de um corpo inteiro, como um maracá. O berimbau também é colocado nos estudos como idiofone, mas acho que ele não é um idiofone, ele é um cordofone. Aliás, ele é parecido com o violino, porque tem uma caixa de ressonância, tem uma corda e tem um instrumento para ser tocado, o instrumento, né? Já que o instrumento é ligado a um cachixi, né? Um instrumento de percussão. Então a gente pode ver uma semelhança muito grande com o violino e da onde se originou tudo, né? A palavra organologia, esse é um dado muito importante, que quando eu peguei eu fiquei arrebatado, né? Achei demais. A organologia, ela vem do nome organon em grego, organon com U, que em latim é organum, já que os gregos, os romanos, desculpa, eles invadiam um país, tomavam conta do país, a cultura também tinha valor monetário inclusive, né? Diferente dos tiranos de hoje, os tiranos da humanidade até poucos séculos gostavam muito de arte, né? Os reis, digo tiranos, os reis, os governantes, eles eram mecenas, incentivadores o tirano atual não gosta de arte, não investe em nada, né? Os tiranos que a gente tem no momento. Não que esses do passado fossem bons. Mas voltando à palavra organo e organo, o que ela quer dizer? Quer dizer ferramenta, utensílio, instrumento de modo geral. A palavra organo, desde o Império Romano, a queda do Império Romano a gente data ela no século IV, né? Com a invasão bárbara, um declínio por várias razões. E invasão dos bárbaros, que eram os povos germânicos entrando em Roma. Houve uma decadência geral dos instrumentos também, mas o nome que era dado aos instrumentos de forma total era organum. A palavra instrumento não era usada. O eclesiástico Isidoro de Sevilha, num tratado enciclopédico sobre artes e ciências, ele escreve a palavra organum para todos os instrumentos musicais, exceto o órgão hidráulos, o órgão de água, que desapareceu, não ficou dado nenhum, ninguém sabe como funciona. Exceto esse instrumento, todos eram organum. E, por exemplo, pretórios, Michael Pretórios, no século XVII, ele marca instrumento que seriam os instrumentos de teclado que se opõem ao órgão. Então, qualquer instrumento que não fosse aquele instrumento de tubo, na verdade ele era movido por um fole de perna, né, para poder mover aquele sanfonão de ar. Hoje é eletrônico, não? Aliás, sobre eletrônico, importante o estudo da organologia, instrumentos eletrônicos também, né? Você estuda todos esses fones que eu falei, aerofone, membranofone, cordofone, idiofone e os instrumentos elétricos, do qual a guitarra faz parte, os sintetizadores e outros instrumentos elétricos também são estudados na organologia, já que eles surgiram aí há relativamente pouco tempo, não? Então, voltando aí à palavra, né, eu quero chegar onde apareceu a palavra instrumento. Então, voltando ao pretório, século XVII, data como instrumentos só os instrumentos que se opõem ao órgão e de teclado. Na virada para o século XIX é que os instrumentos passaram a ser chamados instrumentos, e todos os instrumentos musicais, inclusive o órgão, instrumento musical, o órgão, não? E hoje nós temos todos eles chamados instrumentos musicais. A gente vai dar ênfase aqui para o tempo disponível que a gente tem, na história do violão, tocar um pouco na história dela, da viola caipira, do violino e da rabeca, né? Então eu quero pedir aqui a próxima projeção, por favor, né? Gente, essa imagem que eu adoro aqui, né? Isso aqui é da Catedral de Sant'Oro, na Itália. Quando a gente pensa em Renascença, no período da Renascença, na Idade Média, Renascença, depois Barroco, a gente tem que pensar na Renascença com as
com as expedições que vieram para cá, digo, América toda, Austrália, coincidiu com esse momento, né? Eles são renascentistas até hoje. Aqui a gente tem uma família gigante de instrumentos que foi datada aqui, né? Desde uma viola da gamba. Aqui a gente vê esse fole, que eu falei que é um fole de mão, no órgão, né? Vários tipos de viola, com vários tipos de construção, flautas aqui, a voz como instrumento musical. A voz também, ela muitas vezes, vê que existe uma controvérsia, muitos musicólogos falam que a voz não é um instrumento, é uma coisa viva, né? E eu também gosto muito dessa posição. Mas essa pintura aqui do Gaudenzio Ferrari, ela é um absurdo sobre registro, sobre a gama de instrumentos que existiam no passado. Que existia no passado anterior à Revolução Francesa, anterior a 1800. Cidades na Alemanha, na França ou na Bélgica, cidades com proximidade não muito longa, de 50, 80 quilômetros, já teria um instrumento próprio aqui e outro lá diferente. Ou então até uma própria pessoa, teria um tipo de instrumento. Aliás, isso acontece no Nordeste com as violas caipiras, com as violas sertanejas. Tem muito músico do Nordeste que tem afinação dele. A afinação é do cara, não é nem da localidade ou da região, né? Então essa pintura é vista assim, né? Ontem eu vi, hoje eu vi aqui, ficou demais. É um afresco, né? A gente estudando iconografia, o afresco é um gesso de altíssima qualidade, fresco ainda único, com a pintura sobre o gesso, né? Então a tinta penetra no gesso e nesse momento aqui já existia um sentido de proporção bem estabelecida, sabe? Você pode confiar em várias das medidas aqui, né? É claro que, por exemplo, essa viola aqui, para quem sabe que é o espelho, essa maior, para quem sabe que é o espelho, sabe que esse espelho aqui está rasante, por exemplo. Ele não está em relevo, não. Ele não está acertado. Mas essa pintura me impressiona demais. Temos aqui uma alaúde, aqui um tipo de viola com uma mão, aqui parece um C, muito peculiar. Aqui temos uma lira da Bratti, toda draconiana, né, com várias pontas. Eu já vou comentar esse instrumento. Então, eu por mim ficaria mais meia hora aqui comentando essa única figura aqui. Só ela daria para a gente ficar aqui um tempão e fazer um comparativo. O armário que eu trouxe ali tem vários instrumentos, tem instrumentos acabados e inacabados, né? Então, a meu contragosto aqui, vamos para a próxima aqui, que eu ficaria babando aqui no Gaudenzio. Bom, aqui a gente tem um instrumento aqui que eu quis levantar esse dado, que é o organistro. O organistro é um instrumento extinto. Teve um compositor que escreveu para ele no fim do século XIX. O organistro ele é chamado hoje de viola de roda. Ele tem uma roda que gira na manivela e que move as cordas friccionando as cordas. Portanto, um cordofone friccionado, né? Isso aqui é uma réplica de um ícone da Catedral de Santiago de Compostela, se não me engano, em 1100 e pouco. Tem vários anciãos tocando na parte mais alta da catedral, e cada um com um instrumento musical. Só esses caras, são 12, né? Esse número bíblico, 12, que se repete tantas vezes. Então, esse registro, não, 24, são 24 pessoas. Então, cada um com um instrumento diferente, né? Isso é um registro importante que deixaram para a história e também mostra a importância que a igreja dava para a música naquele momento, né? Apesar de posteriormente mandar a gente no fogueiro. Mas, vamos seguir aqui. O ícone, né? A escultura feita na catedral, aqui a gente vê aqui como o escultor foi percussionista, né? O instrumento aqui está sendo tocado por duas pessoas. Tem uma na manivela e outras nas teclas.
As teclas elas são acionadas por gravidade, ainda não era essa tecla que a gente tem batida, né? Era um sistema gravitacional, então o artista anterior trabalhou e coloriu muito sabiamente, porque toda aquela arquitetura clássica da Grécia, que a gente vê branca, de mármore, hoje sabe-se que tudo aquilo é colorido, não era branco, né? O europeu copiou tudo branco, de mármore branco, não era. Era altamente colorida, aqueles prédios maravilhosos, né? Que influenciam até hoje a arquitetura. Então, vamos seguir aqui. Santiago de Compostela, Galícia, é onde nasceu a língua portuguesa. A língua portuguesa não nasceu em Portugal, ela nasceu no norte da Espanha. Então, a viola da roda, aqui, ó, a viola de roda, uma moderna aqui, ó, a gente vê ali com a manivela. Né, eu escolhi essa foto aqui porque dá para ver bem a roda de madeira ali em fricção com as cordas, né, tudo muito protegido ali, porque essa roda geralmente a gente passa uma resina derretida. Eu cheguei a fazer uma no bambu que foi corrido, meu amigo Emerson que está aqui chegou a experimentar, ela fazia só os baixos, mas eu cheguei a construir. Então, de uma viola de roda atual, podemos seguir, por favor. Aqui a gente tem a viola mais antiga, datada, ela é narrada em Portugal como viola romana, ou guitarra romana, né? A palavra guitarra, ela vem de cítara, de citar, da onde apareceu cítara, citar, cítola, instrumento chamado cítola, muitas vezes, na maioria das vezes, né? Então, guitarra deu nome a todos esses cordofones de braço. Então, a gente vê aqui nessa iluminura, a iluminura, elas eram ornamentos de livros feitos manualmente. Primeiro, a gente vê uma questão da proporção aqui que não é real, não? Tanto do menino aqui do lado, quanto do instrumento, mas o instrumento está bem representado. Ele tinha um fundo chato, como violão, fundo reto e chato. Né? Dá para a gente ver ele sendo sustentado aqui pelo braço, mas também aqui não aparece direito, talvez haja uma corda aqui que passe, que sustente o instrumento. Né? Essa é das violas mais velhas. O nosso formato de viola é formato de 8, formato acinturado, assim como o violão, provavelmente é uma herança árabe, da invasão árabe na Europa. As iluminuras são muito importantes no estudo dos instrumentos musicais, né? E essa área da iconografia, que faz parte da organologia, ela é fascinante. Né? O importante é que para a gente chegar lá, a gente precisa de uma literatura pertencente, pertinente, que nos traga essas atribuições. Né? A gente pode continuar, por favor. Aqui está uma cítola feita por um artesão, uma réplica. Olha a maneira que eles pensavam o instrumento. Ao invés de pensar só o braço direto, ainda tinha uma parte inteiriça. Essa aqui a gente vê que é colada lá atrás. Ó. A pessoa não quis perder muita madeira, e quando se faz isso, se perde muita madeira, né? Então a gente vê ali uma continuidade para dar sustentação ao braço. É quase um exagero. Eu penso que para chegar nesse braço moderno, muitas vezes as coisas acontecem sem querer, sabe? Quebrou a arte de trás e vai assim mesmo, vai ver que não precisa, sabe? Ou então por experiência, por curiosidade. A curiosidade é um fator muito importante para o ser humano, é um fator inclusive da atração do ser humano pelas coisas, né? Então, o fato é que durante muito tempo foi pensada dessa maneira. A cítola, que tem um som lindíssimo, né? Como ela tem uma cabeça de gato feita ali, vale a pena a gente comentar, quando eu falei do arco de caça lá atrás, que a origem dos instrumentos musicais, elas são de utensílios, mas na maioria das vezes o que acontecia, esses utensílios eram restos de animais. Então, o que era usado mesmo no arco de caça, ou no arco de corda dupla ou tripla, já para fazer
uma harpa rústica, o que acontece é que se colocava a cabeça do animal. A cabeça do animal, existem registros disso em pinturas rupestres, pinturas da pré-história. Então, em inglês, essa peça aqui é head, cabeça, isso aqui é neck, pescoço, né? E body, corpo. A gente colocou o corpo, né? Às vezes corpo, assim, tem essa altura de violão, tá? Braço e mão. Eu acho interessante essas ideias porque cabeça e pescoço, outra mão e braço, mas ficou no corpo, né? Ficou. Os estudos que são feitos é que o corpo do animal era usado ao máximo, primeiro em todas as funções. Quando era criança não existia botões de osso de vaca, se fazia isso, né? Então o animal era usado inteiro e inclusive a vesícula era usada para gaita de foles, né? Aquela gaita tocada aqui no fole debaixo do braço, era muito usado na Escócia, na Espanha também. Então o arco de caça junto com os pedaços do animal caçado, né? E caçando com a pele do animal, com o arco na boca, fazendo uma música para enfeitiçar o animal. E que depois essa música e outras músicas feitas pelo animal era para que o animal voltasse na próxima estação. Então tinha um rito com o animal, e o animal que foi caçado, uma preocupação ecológica desses povos primitivos, né? Vamos seguir aqui, por favor. Aqui a gente tem um ícone já do barroco, do Caravaggio, um grande pintor. Isso aqui é uma perna de um anjo, o anjo bem sarado, ele estava precisando fazer as unhas aqui, pelo problema. Mas o que importa aqui são os instrumentos. Eu mesmo me utilizei desse alaúde aqui do Caravaggio, teve coisas que eu aproveitei dele, né? Então a gente observa aqui na projeção várias coisas, esse violino barroco, olha o tamanho do espelho como é menor. Porque quando a gente pega para estudar, para construir as medidas do Stradivarius, grande construtor Stradivarius, Guarnierius, Madini, né, instrumentos de mais de milhões de dólares. Esses instrumentos foram transformados. A gente vê ali, o espelho era mais ou menos daquele tamanho, muito menor do que é hoje, né? Então todos os Stradivarius que a gente vê foram alterados. O espelho ficou maior, o espelho ficou mais grosso, outro tipo de corda também, né? E essa mão registrada aqui do alaúde é uma foto, né, gente? O que ele fez aqui, né? Negócio demais, um alaúde de 14 cordas, um alaúde que você fez, para afinar isso aqui você ficava 1h30 para afinar um alaúde desse, né? E é um registro, até o brilho do verniz, o pessoal desse momento aí foi um ápice da pintura retratista, né? E depois com a fotografia isso já não ficou necessário para a arte plástica de forma geral, né? Vamos seguir aqui, senão vou babar nessa também. Isso aqui é demais. Isso aqui daria para a gente fazer um seminário, não é nem ficar 3 horas aqui, daria para fazer um seminário sobre esse livro. A Biblioteca de Derrot e d'Alembert, a enciclopédia que eles fizeram, o que eles pensaram? Em 1700 e lá, né, no século XVII, eles pensaram em registrar da única forma que era possível, que era desenhando no nanquim, instrumentos que estavam em voga, instrumentos que estavam desaparecendo e instrumentos que já tinham sumido, que ninguém estava usando mais. Então, esse livro, eu tenho esse livro, né? A minha mãe conseguiu ele na Bélgica, foi incrível, assim, eu peguei, fiquei embasbacado com o livro, e vale a pena a gente comentar aqui algumas coisas, né? Aqui a gente tem a família do violino. Ali em cima a gente tem o violino, ali a gente tem a viola da gamba, que tem um rostinho, vocês estão vendo ali, ó, contrastes. Ela na verdade está com letras ali em cima que são as cifras, sabe? Então é cada nota ilustrada. Então a gente vê que existia um cordofone de arco, de corda flexionado, contrastes.
existia. A viola da gamba usava a afinação que a gente usa do violão moderno, sabe? Mi, Lá, Ré, Si, Sol, Si, Mi, né? Ela usa muito essa afinação. Então a gente tem ali a viola da gamba, ali um violino ali do lado, aqui um violino deitado, aqui uma viola, ambos de 4 cordas, e aqui uma viola d'amore. A viola d'amore tem 8 cordas. Viola d'amore, tratada em Portugal como viola do amor, ela é retratada hoje nos estudos históricos como viola do Moro. O europeu sempre quis esconder as virtudes dos outros povos. Aliás, tem guerra agora de novo, a Europa está, né, os estrangeiros estão, os latinos e árabes estão tomando conta dos Estados Unidos e Europa, não? Por várias razões. Então, o que acontece é que, muito provavelmente, era a viola do Moro. Aquelas 4 cordas que a gente vê aqui no cravelhal, na mão do instrumento aqui na cabeça, a gente repara aqui no instrumento, a gente vê essa figura aqui, essa primeira deitada, né? Não sei se você pode, por favor, Isabel, dar um clique aqui nela, de baixo. É essa aqui, né? Então a gente vê ó, que tem 8 cordas e tem 2 caixas. Tem uma caixa e tem uma caixa aberta aqui no fundo para 4 cordas, são chamadas de cordas simpáticas. Essas cordas vão correr por baixo das outras 4 cordas. Existe um número enorme de instrumentos orientais que são feitos assim, com cordas que você não vai tocar. Elas são notas que estão na escala e que a hora que você toca a nota ela vibra por simpatia, né? Isso se perdeu totalmente na música. Quase ninguém usa mais. Esse aqui foi o último remanescente. Vivaldi chegou a escrever para esse instrumento. E seguindo aqui, ó, a gente tem o contrabaixo, o violoncelo, que não estão em proporção. Esse violoncelo é muito maior do que a pochete que está aqui. A pochete de bolso, a pochete era um instrumento muito pequeno, usado por bufões, por palhaços, um instrumento pequenininho, que você... instrumento de proporções muito pequenas, né? E aqui do lado a gente tem uma trompa marina. A trompa marina, ou trompete marinho, é um instrumento muito maior do que está na rádio. Ela tem mais de 2 metros de altura. Ela é um instrumento gigantesco. E ela é usada para comunicação entre navios. A trompa marina, às vezes usada em música também, um baixo contínuo, né? Então a gente tem nessa figura uma bela trompa marina com uma cabeça de passo, vê a cabeça do animal sempre muito presente. Entre o violoncelo que está aqui e a viola da gamba que está lá em cima, houve no século XIX um confronto de prática musical em que as duas entraram em guerra. Ou uma ia sumir, ia ficar uma ou outra, né? Quem que ficou? Violoncelo. Foi uma guerra meio musical. E por que eu acho que o violoncelo sobrepujou os outros instrumentos? Porque o violino também ficou toda aquela gama que a gente viu nos instrumentos. Seria possível projetar de novo aqui para quem chegou o coro dos anjos? Depois a gente volta para o Diderot. Né? Então a gente vê essa família aqui, gigante de instrumentos, aqui pintada numa catedral em Santoro, na Itália, que era como eram as sociedades na época cheias de instrumentos. Aí você migra para um instrumento que toma conta de tudo, como o violão. Você migra para o violino, porque tem só uma família absolutamente gigantesca e fica só o violino. O violoncelo entra em guerra com a viola da gamba, perna, de gamba, gambito, né? De cambaio, essa aférese, a mudança de G pelo C, aférese, desculpa, a mudança aí da transformação das palavras. Então, como que isso migrou? Eu, numa conversa com o Fiamini, professor de violino da Universidade de Campinas,
ele grande rabequeiro, pesquisador, ele me falou que ele acha que esses instrumentos sobrepujaram os outros, eliminaram os outros, como animais que estão no topo da cadeia alimentar, porque o violino faz o som de todas as rabecas. Quem toca, sabe? Você pega mais na ponta, você abafa, você segura no meio do arco, ou troca o arco. Ele tem todos os sons de todas as rabecas. O violão também é possível uma matiz muito grande de sons, desde um agudo, muito agudo, até um grave mais encorpado, né? Já que o violão é um instrumento escrito uma oitava abaixo, que está um instrumento bem grave. Então, nesses instrumentos estão contidos muito desses instrumentos que desapareceram. Mas quando a gente vai pegar mesmo esses instrumentos, você vê que é muito bom. Porque o violão não vai fazer o que a viola caipira faz. Apesar dela ter menos notas, ter acordes mais diluídos, mais rarefeitos, né? Então, vamos voltar para o Diderot, por favor. Muito obrigado. Para quem não pegou, Diderot e D'Alembert, um desenhista e um pensador que fez uma série de anotações no século XVII, quando eles acharam que esses instrumentos que já não estavam em uso iam desaparecer, iam sumir como sumiram mesmo, né? Então a gente tem aqui alguns instrumentos da época. Aqui a gente tem um instrumento puro, aqui a gente tem uma deorba, que é um instrumento tocado pelo violão atual, aqui uma laúde, aqui um bandoi, aqui a vihuela, aqui em cima de 10 cordas, como é a viola caipira atual, uma harpa e aqui uma viola de roda aberta, né? Uma viola de roda mostrando um corpo muito parecido com a viola, o de cima já é um corpo piriforme, um corpo parecido com pera, com formato de meia pera, né? Então a gente vê aqui essa segunda, né? Formato piriforme, ali em cima fechada, e aqui a gente vê claramente a roda, né? Que é mexida numa manivela para friccionar as cordas que são esticadas, né? E não friccionado pelo arco. É um instrumento com uma riqueza timbrística incrível. Naquela série sobre a irmã do Sherlock Holmes, eu achei incrível quando eu vi aquela série, achei demais, porque aparece no contexto do século XIX a viola de roda tocada por um mendigo em Londres. Ele está, sabe, na rua, ela passa assim na rua e ele está lá, o mendigo está tocando. Eu achei demais pelo cuidado da produção, ter colocado o instrumento no seu contexto real. Porque se fosse 100 anos antes, estava no palácio com a realeza. Então ela migrou de um campo real, de um campo da corte, para o mendigo na rua. O instrumento entrou em desuso. Entende como roupas entram em desuso, né? O mais jovens vê aquele tiozinho lá vestido daquela forma ainda de 1970, às vezes pega estranha e tal. Então o desuso muitas vezes não é só com melhor colocando. Os instrumentos também entram em desuso, também ficam fora de moda, né? Acontece muito. A viola caipira ficou por um fio nos anos 80, da década passada. Foi o Almir Sater. Almir Sater é que, com a novela Pantanal, trouxe de novo a viola com vigor novo, né? Então a gente pode seguir aqui, por favor. Olha, eu adoro Diderot e D'Alembert, faria um seminário sobre Diderot e D'Alembert. A primeira coisa é a preocupação que eles tiveram de anotar isso tudo, né? Com tanto cuidado. Então a gente vê ali, olha, para quem conhece francês melhor que eu, instrumentos anciãos, estrangeiros e diferentes tipos, diferentes sortes, né? Então a gente tem instrumentos aqui que já estavam em desuso totalmente. Esse instrumento aqui com essas planetas no xilofone, isso aqui seria considerado midiofone. A gente está vendo aqui um instrumento com uma corda, me parece, fica difícil deduzir o que é isso por duas peças de cerâmica, né? Leva a você pensar muito, seria de soprar a corda. Para a gente é estranho pensar numa corda soprada, mas poderia ter, né? É uma corda soprada, uma corda friccionada. E
a gente tem algumas ferramentas e algumas formas para o violino, dois tipos de F. A gente vê que aquele C ali é muito pouco, sabe? Muito poucos luthiers utilizam esse tipo de F. Não? Então a gente pode seguir aqui, por favor, no Diderot. Aqui temos essa foto de uma luteria do século XVIII. Né? Dá para ver que é uma luteria muito bem montada. Ao fundo ali a gente vê um instrumento de sopro chamado serpentão. Não? Vários instrumentos produzidos ali. Já a pessoa estava trabalhando duro ali na época. Né? Então são só ferramentas manuais. Aquela roda ali no fundo que a gente vê certamente é um torno, ligado a um torno. As serras eram todas manuais. Então essa bela foto aí do que é uma oficina, com a principal ferramenta de uma oficina, que é a mesa, né? A mesa ela é importante para o professor, ela é importante para o mágico, ela é importante para a demonstração, né? Na mesa que o trabalho é feito, e a gente observa ali algumas mesas. E aqui são instrumentos hebreus. São instrumentos hebreus. Aqui essa guitarra aqui curiosa é a famosa Knorr, né? Todo mundo aqui também já tomou o caldo Knorr, né? Knorr é uma empresa judaica. O judeu trabalha muito. Os árabes da Península Arábica têm uma inclinação para lidar com o dinheiro, assim, uma facilidade com a organização financeira, a multiplicação do capital é incrível. Então, instrumentos hebreus. Para você ter uma notação no século XVIII de instrumentos hebreus, mostra-se o número de judeus que estavam ali na França, um número, para ter uma folha especial, não? Aqui a gente vê um instrumento com dois foles, olha, tipo um órgão de mão, e parece que tem uma corrente ali, vocês estão vendo, né? Não sei, talvez ele fosse movido ou com as mãos ou mesmo com os pés. Então aqui uma série de instrumentos judeus nessa belíssima imagem. Vamos seguir aqui, por favor. Instrumentos diversos, né? Instrumentos de diferentes sortes, instrumentos de vários tipos aqui. A gente vê aqui uma viola, uma lira com cravelhas fora do cravelhar. Ela talvez fique difícil vocês observarem. Aqui fica mais claro, nesse aqui que é tipo um cello, né? Que a gente tem todo um cravelhal ali, ainda tem umas cravelhas fora ali, que elas saem fora da escala. E a gente observa os trastes aqui também. Fator que sumiu, né? Aqui uma flauta incrível, aqui com um único bocal, com vários tubos. A gente percebe que o tubo central seria o tubo melódico, esse tubo com os furinhos, e os outros seriam de acompanhamento, né? Então, comentar sobre as flautas, uma coisa importante. Eu não deixei a flauta transversal aqui, mas o aerofone, que são as flautas dos instrumentos mais antigos do mundo, tem uma coisa muito importante sobre essa flauta moderna, a flauta transversal, que deve ser mencionado. O Theobald Bohm, criador dessa flauta transversal, nessa batalha que eu falei do cello da viola da gamba, que a viola da gamba foi colocada no escanteio, né? foi banida, aqui está dando tempo aqui. Só completar a flauta aqui, a gente vai tocar para vocês. O Bohm, ele decidiu não fazer os furos em linha reta quando eram as flautas, e procurar um lugar perfeitamente acústico para isso. Então teria uma chave que chegaria lá, naquele lugar estudado, pensado acusticamente de forma perfeita, e isso modificou todos os instrumentos que vieram depois. O clarinete foi modificado, o saxofone foi inventado décadas depois, pensando nesse tipo de furação. Quer dizer, repito, o furo seria feito num lugar onde o instrumento vibrasse com timbrística melhor e afinação. A chave não teria problema. Você teria várias varetas, não seria uma só. Teria várias varetas, como a gente vê no saxofone, no clarinete,
vários eixos, né, que acionariam essas chaves. Gente, eu gosto muito de conversar, falaria umas 2 horas aqui. A gente vai tocar um pouco para vocês pela questão de tempo. Aqui a gente tem uma guitarra francesa, que é o atual violão. Ele entrou no Brasil no começo do século XIX com o nome de guitarra francesa. Existe uma controvérsia sobre isso. O instrumento surgiu entre Itália e França no fim do século XVIII. Ele surgiu ali e depois na Espanha ele foi modificado e se tornou esse violão atual. Então os espanhóis falam que o verdadeiro filho é deles, né? Mas na verdade ele foi criado em algum lugar entre Itália e França, e o repertório, autores como Carcassi, são todos italianos. O primeiro repertório da gravação são todos italianos, então é um negócio de lá mesmo, não? Então, aqui temos uma viola de queluz, chamada viola caipira, viola sertaneja, né? Viola de queluz. Ela também foi um instrumento palaciano e depois ela foi para o gosto do sertão, do ser humano interiorano, né? Aqui nós temos a Batalha de Alcácer-Quibir. A Batalha de Alcácer-Quibir é chamada de Batalha das 10.000 guitarras. Dom Sebastião, rei de Portugal, morreu nessa batalha. É uma questão bem importante de ser estudada. Ele morreu, Portugal foi anexado à Espanha, né? Todas as colônias de Portugal passaram a ser da Espanha durante 60 anos. E aqui nós temos, em relação ao violino e à viola, ao violino e à rabeca, uma lira da Bratti. Uma lira da Bratti a gente vê aqui essa é uma rabeca medieval, né? Aqui a gente tem uma rabeca medieval grande pela proporção. Uma rabeca medieval, a gente vê as cravelhas frontais, a gente pode observar 3 cordas nessa bela iluminura aqui, né? Aqui nós temos a lira da Bratti, esqueci de mencionar, o instrumento anterior, a rabeca e a lira, são instrumentos componentes que resultaram no atual violino, né? A lira da Bratti com cordas totalmente fora da escala, a gente vê que são bordões, são cordas mais graves, né? Fora do instrumento, usado como uma linha de acompanhamento. E aqui a gente vê 5 cordas no cravelhal, com as cravelhas de frente, né? Aquela cravelha, como a gente tem nos violinos atuais, com aquela caixinha, ela é uma invenção celta. Foram os celtas que foram demonizados pelos cristãos de todas as formas, né? Tinha mais de 90 deuses dos celtas, então eles foram perseguidos pelo cristianismo. Aqui uma vielle, a vielle, ela existia a vielle assim em forma oval e também existia a vielle em forma de 8, né? Então esse é um dos 3 instrumentos que compuseram o violino atual. O violino, na verdade, ele veio da viola. A viola apareceu primeiro, no século XIV, ela já era uma viola voluta, como a gente conhece, e depois foi diminuída para o violino, que seria um soprano, né? A viola seria um contralto e o violino soprano, essa belíssima iluminura. Assim, eu acho demais a maneira que desenhava, o tipo de liberdade e a técnica que era possível no momento na Europa, não? Podemos seguir. Aqui é a viola da Mori, né, que eu comentei. A gente vê ela aqui com... Quantas cordas estão aqui? 2, 4, 6, 7, 14 cordas. Então, aqui tem 7 cantantes e 7 por baixo. A gente observa aqui no cravelhal. Vocês estão vendo que a metade dele é escura, a metade clara? Então essa metade clara, as cordas estão passando por dentro do braço oco, as cordas passam por dentro do braço, debaixo do espelho e são presas aqui. E são tocadas com simpatia, como eu falei, quando uma nota, não só a corda solta, quando uma corda é vibrada,
uma dessas cordas é acionada pela vibração da outra, formando um véu sonoro, né? Então, aqui é meu armário da minha casa, aqui é o que está aqui, com os meus instrumentos, que eu trouxe para ilustrar. Gente, eu acho que é isso aí. Eu colocaria mais ainda aqui, eu vim, na verdade eu sabia que não ia dar para abordar tudo que eu tinha planejado. A gente vai tocar um pouco para vocês os instrumentos. E se houver tempo ainda, eu quero deixar um espaço aqui para a gente fazer uma roda de conversa, levantar qualquer tipo de questão. Desculpa dar as costas aqui para vocês. E eu vou apresentar esses instrumentos aqui enquanto a gente se prepara. A gente pode vir aqui se posicionando para tocar, não? Muito obrigado. Olha, só mostrando aqui pelo menos um instrumento, uma rabeca é uma coisa rara de ver, um instrumento aberto, não? Então é um instrumento feito de forma artesanal, ela ainda vai ser rolada, né? Feita aqui a faixa lateral dela. Eu utilizo um pouco de marchetaria, que é o lado da arte, aqui com um ornamento, né? Eu gosto muito. E ali tem alguns instrumentos em fase de construção, se vocês quiserem fotografar depois, fiquem à vontade. Então vamos tocar agora. Tocar e falar mais também, né? Boa tarde. Minha filha Maria Isabel foi muito criteriosa com esse trabalho, me ajudou muito. Eu tenho um pente fino nas coisas que eu faço, mas ela extremamente competente em tudo que fez. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês, agradecer cada uma que saiu de casa, ainda mais com essa previsão de chuva e ventania que estava para Ribeirão hoje, ainda bem que ainda não choveu. E dizer para vocês que eu que dei uma acelerada no meu pai por conta do tempo, né, que esse espaço não vai ser utilizado ainda hoje, então a gente precisa correr um pouco. Quem sabe numa outra oportunidade a gente poder desdobrar mais cada um dos assuntos, que daria pano para manga para muita coisa. E dizer para vocês, chamar Emerson também, chamar Lino, chamar meu pai para a gente poder tocar. Dizer que nós somos o Grupo Orbe aqui de Ribeirão Pires. Acredito que muitos de vocês já seguem o nosso trabalho no Instagram, mas quem ainda não acompanha pode procurar o Grupo Orbe. A gente tem publicado algumas coisas no Instagram. E essa palestra faz parte da contrapartida do nosso projeto, que foi contemplado através da Lei Paulo Gustavo, financiado pelo governo federal e operacionalizada pela Prefeitura de Ribeirão Pires através da Secretaria de Educação. Bom, a gente vai tocar agora aqui esses instrumentos. Essa viola foi a primeira viola que eu construí, essa viola caipira. Fiz em 2003. Essa aqui é uma viola de coxo. É uma viola que eu ganhei do Paçoca, que me deu. Paçoca é uma pessoa muito doce, às vezes salgado, um pouco seco. Mas ele me deu essa viola aqui, eu modifiquei umas coisas, foi o Braz da viola que fez. Paçoca, ele é morador aqui de Ribeirão Pires. Violino reconhecido, faz parte da confraria dos melhores violeiros do país, né? Ele me deu esse instrumento que é a viola de coxo. A viola de coxo foi estudada pelo Câmara Cascudo. Ele fala que provavelmente ela é de origem dos bandeirantes aqui de São Paulo e que existia aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo não sobrou tradição cultural nenhuma, né, gente? Nenhuma, não ficou nada. No ABC também, né? Pelo que eu saiba. Caiçara, o Caiçara ainda sobrou, ainda que tenham afastado eles do litoral, como no Havaí, como no Hawaii também, né? Quer dizer, valoriza, hipervaloriza a área e manda os caras pro fundo. Não tem como pagar os impostos que são colocados na cidade como Ubatuba, por exemplo. Então, provavelmente é de origem dos bandeirantes. E eu há muitos anos sou considerado o melhor tocador de viola de coxo da região e único. Né? Então, é comigo mesmo, a gente vai tocar aqui a viola de coxo, a viola caipira aqui com o Lino, com o Emerson. O Emerson vai tocar uma rabeca
que é do seu Alberoni, do Nordeste, acho que de Pernambuco, né? Uma rabeca feita numa construção bem rústica. E vamos tocar uma música que foi gravada pela Missão de Pesquisas Folclóricas do Mário de Andrade, em 1938, no Nordeste, quando ele, tal qual aqui de Terror e o Alambert, ele achou que as tradições culturais estavam sucumbindo, estavam sumindo por causa do rádio. Ele achou que deveria registrar esses fatores e filmou e gravou. E a gente vai tocar agora Murucututu, que é coruja, em Tapuia. Tapuia. Paciência, ao Alessandro, eu fiquei sabendo que ele no show aqui, ficou meia hora no final de relação. Tinham asas. Violeiros de Portugal, metidiscos, mulherentos, filhos
bando de sem vergonhas que colocam a borra na hora de missa. A borra era a roupa cerimonial para tocar viola na missa, né? O fato é que esses músicos acabam levando elementos da rua para a igreja, e a música vai acontecendo na sociedade, e isso era muito mal visto, né? Mas esse padre, no final, ele faz uma ressalva. Ele coloca lá na metidícia, a palavra metidícia interessante, nas falastrões, ele coloca no final, mas tocar viola em Portugal é prenda que distingue quem o faz. Eu levo esse emblema para o músico em si, tocar o instrumento, que é uma coisa tão trabalhosa, tão difícil, né? Para quem tem filhos ou sobrinhos, tá? poucos serão. Então, ser músico é prenda que distingue quem o faz. Vamos fazer agora uma volta com a música do manuscrito medieval, adaptada pelo John Dowland, que é um músico do barroco, um grande alaudista, que foi o Pelé do alaúde, o Jimi Hendrix do alaúde barroco. Nessas batalhas que eu falei que houver, chamo de batalha, guerra entre instrumentos, como se fosse uma planta que toma conta, um animal que dissipa os outros, nessa batalha ela sumiu. O Teobaldo Berni, que eu falei que inventou a flauta transversal, ele quis inventar uma flauta potente que jogasse junto com os violinos e trompetes, instrumentos altamente potentes, e conseguiu inventar um instrumento potente. Quer dizer o quê? A flauta doce, até o período entre guerras, até o período entre as duas guerras mundiais que a gente teve no século passado, até esse momento, ela ficou 200 anos extinta, devido ao grande número de órfãos que tiveram na Europa e no Japão, homens muito preocupados com a sociedade, como o Suzuki, como me fugiu o nome agora, o criador do método importante. Se preocuparam muito e resolveram usar a flauta doce como meio de ocupação e educação das crianças. E inventaram a flauta doce germânica. Para quem sabe o que ela é bem diferente da barroca. Ela tem uma furação diferente e uma facilitação de digitação em algumas notas, né? Então o instrumento ficou 200 anos, aí quase fossilizou, foi levantado no período entre guerras. E a partir desse momento foi escrito um novo repertório e levantado o repertório original dela. Muito do que a gente vê por aí de música antiga, porque a música erudita é só antiga, né? É uma música muito do passado. Geralmente a flauta transversal que está lá não é transversal, é uma flauta doce, né? Então não era essa transversal como a gente conhece, era o traverso italiano, que é um instrumento bem menor, de madeira. E vale a pena ressaltar também que no passado qualquer flautista era flautista de flauta doce e transversal, não era só de uma flauta. É que a gente vive um momento de especialização muito grande em tudo, até de